Olá, pessoal. Hoje a aula vai ser por vídeo, porque eu estou em São Paulo. Estou em viagem também. Então, o nosso assunto de hoje é o respeito pelas Escrituras. A Escritura é uma palavra que aparece 31 vezes no Novo Testamento, porque era assim que os primeiros cristãos e Jesus, como judeu, chamava a palavra de Deus. Coloquei uma citação aí ao lado de Lucas 24:32. Não ardia o nosso coração quando ele nos ensinava pelo caminho, nos explicava as Escrituras? Então, Escritura, o que é? Para Israel, a Bíblia é o livro por excelência, sempre atual e presente, pela mensagem que traz para a vida religiosa, ritual e social, em sua concepção de Deus, do homem e do mundo. Até o exílio da Babilônia, a vida e a prática religiosa do povo judeu estavam centralizadas no Templo de Jerusalém. No exílio, toda a vida judaica organizou-se em torno da palavra e, posteriormente, fez a sistematização das Escrituras. No tempo de Jesus, já era conhecida, na ordem que encontramos hoje, a Escritura. Essas três partes, Torá, Neviim e Ketuvim. A Torá, que é o Pentateuco, os 5 livros de Moisés, Neviim, profetas, e Ketuvim, escritos. As iniciais de Torá, Neviim e Ketuvim formam o Tanar. Então, vocês vejam aí o T, o N de Neviim e o Q de Ketuvim. Tanar. De todos os livros bíblicos, a Torá ocupa o lugar mais eminente na tradição e na liturgia judaica. A Torá contém as verdades fundamentais sobre Deus e sobre o homem. Constitui o caminho para a vida religiosa e moral do indivíduo. É a garantia de unidade e perenidade do povo de Israel. Durante todos os séculos, a Torá foi lida, estudada e comentada. Além de ser um código legal, é para os judeus uma fonte de vida, onde jorra o modelo de sua história e suas leis, que alimentam sua fidelidade ao Deus único. Neviim, a segunda parte da Bíblia hebraica, significa profetas. Esta parte é formada por 2 partes. Os primeiros profetas, que compreendem os livros de Josué, Juízes, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, que para nós chamamos de livros históricos. Essa parte que constitui as narrativas que seguem a Torá e a conquista da terra até a destruição do Templo de Jerusalém. E depois, também os profetas que nós conhecemos, Isaías, Jeremias e Ezequiel, chamados profetas maiores, os profetas menores, que são formados pelos 12 livros colocados na Bíblia hebraica, depois do livro de Ezequiel. Ketuvim, a terceira parte da Bíblia hebraica, o termo que significa agiógrafos, abrange os Salmos, Provérbios, Jó, Cântico dos Cânticos, Ruth, Lamentações, Coelet, Esther, Daniel, Esdras, Neemias e Crônicas. Então, aí estão as 3 partes, Torá, Neviim e Ketuvim. Quando Jesus fala aos discípulos sobre os acontecimentos, ele vai dizer sempre assim: isto é o que eu vos dizia quando ainda estava convosco. Era necessário que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, Torá, nos profetas, Neviim, e nos Salmos. Seria a terceira parte, Ketuvim. Então, esse versículo de Lucas 24
é muito importante, porque essa palavra aqui, era necessário, é algo mais do que uma palavra, é uma expressão teológica. Ou seja, é necessário que se cumpra a Escritura. E cumprir-se não é, como nós já estudamos antes, melhorar ou atualizar. Não, é cumprir. Elas se realizam na história. Então, aí está essa expressão muito importante. Era necessário que se cumprisse. Aparece mais de uma vez. A tradição oral na Torá e a Torá oral. Então, vamos ver agora esta parte, né? Temos a Torá escrita e a Torá oral. Então, o centro. A Torá é o centro de onde tudo se irradia e para o qual toda a vida judaica converge. Consciente de tudo o que ela significa, o povo judeu desenvolveu uma verdadeira veneração pela Torá. A Torá é doutrina, a Torá é ensinamento, a Torá é instrução, a Torá é direção e também é chamada lei. Mas ela não contém só lei. Ela é um caminho, ela é um ensinamento, é uma instrução. É doutrina essencialmente voltada para a prática. E é revelação enquanto expressão da vontade divina a ser realizada e obedecida, caminho de justiça, caminho de santidade, caminho de verdade que leva à vida plena. Ao lado da escritura, Torá escrita, temos a Torá oral, que tem a mesma autoridade, ou seja, a palavra que está escrita e aquilo que eu interpreto, ou que a tradição interpreta, que é Torá oral, ela tem a mesma autoridade, é a palavra de Deus. Foi codificada aos poucos pela literatura rabínica. A Torá oral, de acordo com a posição tradicional judaica, se a Torá escrita data diretamente de Moisés e contém uma revelação recebida no Sinai, a mesma coisa se afirma da Torá oral. Elas têm a mesma autoridade e vieram da revelação que Deus fez no Sinai. Sua função, a função da tradição, da Torá oral, é dupla. De um lado, ela completa a tradição escrita, de outro, ela interpreta e aplica a Torá escrita. Faz aplicações para a vida diária, para aquilo que a comunidade vai vivendo, vai precisando. Então, o problema da aplicação da Torá escrita não cessa de se colocar em todas as épocas, todos os períodos. Porque o mundo se atualiza, então é necessário dar resposta sempre nova para essa realidade. E vai se buscar, então, na Torá escrita e também na Torá oral, para tirar um novo ensinamento. A tradição oral e a tradição é uma tradição interpretativa. Foi transmitida pelos mestres oralmente desde o exílio. Essas interpretações foram recolhidas por escrito durante os séculos II até o século VIII depois de Cristo, dando nascimento às obras que conhecemos como Mishnah, Talmud, Midrash e outros escritos. O Talmud inclui dois diferentes elementos. A Halachá, que se trata da lei, e a Haggadah, que é a narração, que são histórias, parábolas, ensinamentos, mas que não têm a função de lei. Traz uma moral, traz um ensinamento. Então, ela é chamada de Haggadah, enquanto que a Halachá é a lei. A Halachá reúne os estatutos da tradição oral, enriquecidos pelas discussões das escolas da Palestina e da Babilônia, para alcançar as fórmulas definitivas da lei. A Haggadah
partindo também do texto bíblico, ensina por meio de lendas, alegorias, reflexões de moral e reminiscências históricas. O Talmud consiste de 63 livros legais, éticos e históricos escritos pelos antigos rabis. E o Midrash, que também é chamado Midrashim, uma coleção de Midrashes. A palavra Midrash significa interpretação. Também a gente pode dizer que é uma busca, é uma atualização da Torá. Então, ela designa a exegese bíblica judaica baseada no método de darash, de buscar, de cercar, né? De procurar, sempre na Escritura, na Palavra de Deus. O modo de interpretar e fazer midrash era comum aos tempos de Jesus. Através de parábolas, pequenas histórias, fatos, citações da Escritura, explicava-se o que Deus, a vontade divina, esperavam e convocavam o povo a realizar. Então, não é algo que não é, faz parte também desse mundo do Novo Testamento, que nós vamos estudar em outros textos ou nos textos próprios do Evangelho, a questão do Midrash, no Novo Testamento. Nos Evangelhos, vamos encontrar inúmeras parábolas de Midrash, hagádico, e também comentários halachicos, ou seja, as parábolas estão mais nesse hagádico aqui, e as leis estão mais aqui no haláchico. Então, ficamos por aqui. A Torá Jesus é a Torá viva, né? Porque a Torá viva, a palavra se fez carne e habitou entre nós. Então, Jesus é a Torá viva.